Então vamos lá? Repare que esse vídeo vai ser polêmico, né? Sempre que a gente fala um assunto meio controverso, que não existe um monte de gente que concorda, que você fala alguma coisa que não vai de encontro com o que todas as pessoas falam, a gente sempre vê pessoas ficarem muito bravas. Então, antes de assistir, lembre-se sempre que Bolsa de Valores não é futebol, tá? É melhor ganhar dinheiro estando errado do que perder dinheiro estando certo. E por isso que a gente vai falar aqui alguns avisos clássicos aqui. Primeiro, esse vídeo de jeito nenhum é uma recomendação de compra, ele é simplesmente um vídeo para facilitar no processo de tomada de decisão do investidor amador, né? Você que fica aí meio sem rumo, não consegue descobrir empresas, você vem aqui, descobre, dá uma olhada nas empresas, verifique sempre, cheque sempre se isso faz sentido de acordo com a sua estratégia. Lembrando que eu não sou um analista CNPI, não estou te indicando nenhuma compra. Muitas vezes, inclusive, na maioria dos casos, eu nem tenho todas essas empresas na minha carteira. As empresas que eu tenho, eu aviso para vocês, para a gente não ter um conflito de interesses, e as que eu não tenho, já estão aí, são a maioria. Todas que eu falar que eu tenho, porque eu tenho. O resto que eu não falei que eu tenho, é porque eu não possuo. Lembrando sempre também que o canal tem aqui a carteira pública, onde você pode conferir lá as empresas. A primeira empresa aqui é uma empresa do setor imobiliário. E agora você vai falar, Raul, você está louco. E sim, eu tô louco. Então a gente vai começar aqui com EZTEC, né? Então se você der uma olhada na EZTEC aqui, você pode ver que nos últimos anos, a gente pegar ali desde 2017, ela já cresceu 254% ali nesse período, né? 256, na verdade, 0,41%. Se a empresa tá cara, é claro que ela tá cara, mas o que acontece? A empresa sempre apresentou bons números, sempre manteve uma dívida extremamente controlada, porque as empresas do ramo imobiliário ali são empresas perigosas, já tivemos aí falência de várias empresas nesse setor, então ela apresentava uma dívida líquida negativa e inventou ali, inovou no mercado dela, né? Começou a lançar imóveis para o público de alto padrão e tudo. Então em 2019 a gente viu um crescimento expressivo ali da EZTEC de 152,80%, né? Foi uma empresa que subiu bastante. Por quê? Porque as pessoas começaram a procurar por empresas mais robustas ali, e a EZTEC, querendo ou não, apresenta lucros consistentes, tem um IPO há muito tempo, é novo mercado, é uma empresa ali extremamente interessante. Agora imagine que a empresa apresentou esse crescimento ali em um cenário totalmente adverso para o mercado que ela estava. A gente estava vivenciando ali uma explosão dos mercados de modo geral, mas o mercado imobiliário não estava tão em alta. E agora a gente observa, né, que a gente teve uma mudança na taxa Selic. Com isso, comprar imóveis se torna mais barato. As pessoas vão para os bancos, procurar os grandes bancos para fazer os financiamentos, e a compra de imóveis fica cada vez mais barata. E com isso, obviamente, a gente deve viver uma explosão dos números da EZTEC nos próximos anos, aí, talvez nos próximos meses, né? O número de vendas gerais não caiu, e agora com o mercado voltando a ficar aquecido, as empresas que já estavam bem tendem a performar melhor ainda, né? E a EZTEC, então, num cenário de corte de juros ali, todo mundo indo para os bancos procurando casas, né, cada vez maiores, justamente por conta do efeito da pandemia também. A classe média alta aí não tinha costume de ficar em casa, procurava por apartamentos menores, às vezes não procurava tanto um conforto. A classe média alta agora está pensando em viver mais de home office, então começou a repensar o planejamento de vida, começou a dar muito moral para a casa onde vive, né? Não quer mais só um lugar para dormir, quer um lugar para viver. E como esse pessoal tem dinheiro, depois da ressaca do corona agora, quando acabar essa ressaca, a gente deve ver uma explosão da classe média alta ali procurando imóveis, né? Principalmente com a taxa de juros desse jeito, que faz compensar. É melhor você ficar com dinheiro investido em qualquer bem de valor do que pegar essa inflação que a gente pode estar vendo aí nos próximos anos por conta da injeção de dinheiro na economia da maneira que foi feita. A classe média alta não é boba, e a gente deve acabar vendo isso acontecer aí, a uma procura por imóveis ou por outras coisas para viver, tanto por conta disso quanto para proteger o seu dinheiro ali. No Brasil existe um pensamento comum, cujo qual eu não concordo de forma alguma, que quem compra terra, quem compra imóvel nunca erra, né? Então, obviamente, no desespero, a classe média alta vão procurar esse tipo de saída, e a EZTEC vai se beneficiar demais disso, principalmente no cenário de taxas de juros baixíssimas. Fica fácil para todo mundo e as parcelas ficam lá baratinhas do jeito que o brasileiro gosta, né? Não faça parcelas, gente, pelo amor de Deus. A gente observa o PL dela já está em 27,30, né? O preço sobre lucro. O que significa isso? O mercado já está pagando 27,30 vezes o lucro da empresa. É uma empresa que está cara ali. O PVP é mais fácil, ela tem um patrimônio ali em grande parte em imóveis, então é mais fácil de precificar. Tá 2,47 vezes, as pessoas não exageram. Mas se você olhar o Price
sales ratio, né? Ou seja, quanto que a gente está pagando por cada R$1 em venda ali da empresa, a gente está pagando R$10,60. A margem EBITDA da empresa é muito boa, a empresa tem dívida líquida negativa, etc. Então, a gente deve ver sim, pelo menos no meu ponto de vista, uma explosão ali da EZTEC, né? Eu tenho uma empresa ali do setor imobiliário em carteira, não é a EZTEC, eu tenho a Iven, e ela tem começado a sinalizar um crescimentozinho ali. Acredito que 2020 vai ser aí no fim desse ano, no começo do ano que vem, a gente deve ver essas empresas ficarem ainda mais caras do que elas já estão, né? Então, essa questão de caro depende do cenário sempre. O mercado de bolsa de valores é um mercado de expectativa, a gente tem que sempre se lembrar disso. Se a expectativa é boa, não o fato não faz a bolsa subir. Se a expectativa é boa, o cenário é que as ações cresçam ali. Lembrando que eu não me preocupo de modo algum com isso aqui, a gente fala isso aqui simplesmente para vocês entenderem o cenário econômico do país e começar a fazer esse tipo de relação, mas eu sou investidor de longo prazo, então eu não compro uma ação, vou vender porque subiu, porque caiu, isso aí não me interessa, né? Eu simplesmente estou fazendo aqui uma análise macroeconômica e microeconômica também do cenário do nosso país nos próximos anos. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu estou postando vídeos exclusivos lá no meu Instagram, @oraulsena. Então, cara, não perde lá, tá? Porque vai rolar, inclusive, uns sorteios aí por esses dias, acredito que no fim de semana. Então agora aqui a gente vai falar de uma segunda empresa que já cresceu muito, uma empresa também muito conhecida aí do mercado, muito conhecida mesmo, que é a Sinqia, SQIA3, né? Então a Sinqia aqui, se você pega o gráfico dela, parece um eletrocardiograma, né? Normal das empresas de tecnologia, principalmente porque ela entrou no radar da maioria dos influenciadores, inclusive do meu, né? Eu investi nela ali em 2019, eu já investia nela, vim aqui, comecei a fazer vídeo, falei dela, né? Já comecei a falar da Sinqia ali. Então com isso, existe uma expectativa dos sardinhas e também existiu um investimento dos investidores institucionais pesadamente ali na Sinqia, né? E a Sinqia, ela é uma empresa ali do ramo de softwares para o mercado financeiro, ela vem tendo uma alta, vem tendo uma alta muito grande, e no lockdown as pessoas precificaram a Sinqia de novo, jogaram o preço dela um pouquinho mais para baixo e foi retomando agora. Só que no meio disso, a Sinqia vem fazendo grandes aquisições, ela não cresce de maneira orgânica, a Sinqia vem fazendo de maneira inorgânica. Raul, o que é crescimento orgânico e inorgânico quando a gente fala de empresa? O crescimento orgânico é quando a gente tem uma empresa, ela vai crescendo sozinha. Ela vai crescendo, normal, você vai investindo, ela vai crescendo, você vai investindo, ela vai ganhando mercado. E o crescimento inorgânico é ali por aquisições. Então assim que ela tem um crescimento muito mais de comprar a carteira de outras empresas, comprar a empresa inteira, né, e englobar dentro dela e transformar num grande conglomerado. Mesmo com todas essas, formar num grande conglomerado. A Sinqia não vem apresentando lucro, principalmente você fala de uma empresa que faz grandes aquisições e tudo mais. Então ela apresentou um prejuízo aí muito baixinho de 1.808.000, é pouca coisa, tá? Eu sei que para a maioria dos investidores normais, a gente olha esse valor aqui, você fica chocado que é R$1 milhão, mas para a empresa, cara, isso não é nada, tá? É um valor realmente insignificante para ela. Então ela teve esse prejuízo aí, e a cotação no ano de 2019 saltou 287%. Então a cotação da Sinqia está R$ 23,80. Mas aqui que entra, depois de todas as aquisições, né, ela tem aumentado nos últimos 5 anos, na série histórica aí, 24,5% a receita da empresa, né, o lucro ainda não, e para quem conhece empresas de tecnologia, principalmente startups e tudo mais, sabe que é assim mesmo, né? Primeiro você apresenta um crescimento de receita, você se consolida no mercado e depois você começa a dar lucro, né? Se você vê ali o cenário do WhatsApp, se você vê o cenário do Instagram, se você vê o cenário do Facebook, se você vê o cenário da Amazon, então, por que eu falei as palavras tudo em inglês? É Amazon, Facebook, o caralho, né? Amazon, não. Você pega ali a dívida líquida da Sinqia, então ela está negativa ainda, mesmo depois de todas as aquisições, a Sinqia ainda tem 259.280.000 em caixa, né? Então tá uma empresa muito tranquila, muito estável, e acredito que quando o mercado perceber, porque aparentemente o mercado brasileiro não entendeu, que a crise não impacta diretamente, frontalmente, empresas de software ou de tecnologia, eu acho que a Sinqia tem um mercadão aí para subir muito mais, né? As pessoas não precificam muito bem empresas de internet no Brasil, ou exageram na dose, exageram na mão e precificam muito acima do que vale, ou às vezes não entende o mercado direito e precifica como se tudo fosse igual. Software para o setor financeiro é muito diferente de software para o varejo. Software para o setor financeiro é muito diferente de TOTVS, que é uma empresa que tem todo tipo de software. Então as pessoas precisam aprender a precificar melhor essas empresas de tecnologia. No Brasil não está rolando ainda. Nos Estados Unidos a gente já vê uma precificação muito mais distante de uma empresa para outra. No Brasil a gente vê uma jogada ali meio que na aleatória desses valores. Eu não consigo administrar muito bem o que fazem com as empresas de tecnologia no Brasil, tá? E mesmo pessoas muito grandes, controladores de grandes fundos e tudo, eles tentam fazer um valuation clássico às vezes dessas empresas. Eu já vi grandes profissionais da área, e grandes mesmo, cara que assim, que
que poderia me ensinar durante 8 horas conversando comigo, falar algumas bobagens sobre empresas de tecnologia que me deixa espantado com o quanto o Brasil tem que evoluir ainda nesse tipo de coisa. Como eu venho do mercado de tecnologia, sempre trabalhei com internet, eu tenho uma facilidade muito maior aqui de olhar uma empresa de tecnologia e entender como é que está ela precificada e tudo, e lembrando que não dá para fazer valuation de PVP, indicador disso aqui e aquilo com empresa de internet, né? Qual que é a estrutura de uma empresa de tecnologia? Às vezes você olha aqui, né? Nem internet necessariamente, empresa de software. A estrutura que eu preciso aqui para operar é totalmente inversamente proporcional ao meu faturamento, não tem nada a ver, né? Eu com uma câmerazinha, 2 luzes aqui, eu faço dinheiro pra caralho. E as empresas de tecnologia, elas ali às vezes pagando, né? Muito caro no código e tudo, mas assim, com a estrutura muito enxuta, elas têm um potencial de lucro muito grande. Então, as pessoas precisam aprender um pouco mais sobre esse tipo de empresa no Brasil, e a tendência é que quanto mais a gente aprender, mais as boas empresas desse setor fiquem cada vez melhores, né? E a gente veja uma evolução na cotação, e as empresas que não são tão boas, mas que as pessoas acham que são, comecem a cair ali. A gente precisa de alguns reajustes. Eu sou totalmente a favor aí do mercado expansionista aí da tecnologia. Eu gostaria que tivesse muito mais IPO de empresas de tecnologia. Eu não me sinto satisfeito de ter que ir para fora toda vez para investir em empresas de tecnologia. Inclusive, eu quero trazer essas empresas para vocês, né? A gente fala do Salesforce, no Adobe, a gente não tem nada parecido assim ainda no Brasil. É uma coisa que me deixa extremamente triste, principalmente por ser o meu setor, né? Mas é porque é muito difícil mesmo e muito burocrático, as empresas demoram muito tempo para crescer, para chegar nesse nível. Então a gente está no processo de amadurecimento. Inclusive tem um papo super legal que eu tive com o fundador do Gorilla, que é um app aí de finanças, né? A gente conversando um pouco sobre startups e tudo. Foi uma live que rolou aqui, eu até deixei ela salva, se você conseguir procurar aí, que eu não vou botar o link aqui que eu sempre esqueço, tô parando de prometer. Então, antes da gente falar da última empresa aqui, eu vou pedir o like de vocês e pedir para vocês se inscrever no canal. Para vocês não custa nada, a gente chegou em 70 mil inscritos, quero agradecer a vocês. E não custa nada para vocês e ajuda bastante aqui no crescimento do canal e na gente espalhar a palavra para mais pessoas. Para quem está perguntando do curso, o curso lançou a turma 1 e a turma 2, né, ela vai ser lançada no final de setembro. Eu estou divulgando principalmente lá no Instagram, mas ainda não está à venda nem nada, só quando acabar essa turma, só quando eu entregar, porque eu consigo fazer uma turma por vez só, é bem corrido. É um curso totalmente diferente do que você viu no mercado, eu não ensino a ficar rico, só para já avisar para quem é novo, que agora tem muita gente nova, né, a gente tem que explicar tudo de novo. Então a VEG aí é uma empresa que já cresceu muito, né? E agora que você já tá torcendo o nariz e, putz, esse cara é louco, né? Como é que eu fui cair nesse canal desse maluco? O cara tá falando que VEG é uma empresa que tá cara, mas que pode subir mais. E, cara, às vezes é difícil a gente falar uma coisa que é contra a manada, mas olha só, né? E até porque eu gosto da manada, eu acho que a manada muitas vezes tem razão, ao contrário do que as pessoas costumam falar, sardinha, isso e aquilo, por isso que o nome do canal é Investidor Sardinha, inclusive, porque eu acho que a manada às vezes tem razão. Se você observar o que as pessoas estão fazendo de modo geral, você vai entender muito melhor o mercado do que observando ou do que lendo milhões de livros ali. Se você prestar muita atenção nos balanços, se você começar a entender a realidade à sua volta e as pessoas são a realidade, a coisa vai funcionar melhor. Então, muita gente ainda vê a VEG ali apenas como uma empresa de motores elétricos, né? E a VEG hoje é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, pelo menos no meu ponto de vista. Quando você fala que uma empresa tem ali mais de 2 mil funcionários, se não me engano, alocados no setor de PD da empresa, né? Pesquisa e desenvolvimento, é uma empresa que a cada 5 anos muda o faturamento dela, então 50% da receita da VEG vem de produtos criados nos últimos 5 anos. Eu não me canso de repetir esse dado, porque eu quero que isso entre na cabeça de vocês, né? Para vocês verem que eu não sou louco. Então, quando a gente está falando disso tudo, a gente está falando de uma empresa que agora, além de tudo, além de todos esses fatores, ela começou a comprar empresas de tecnologia ali, de inteligência artificial, né? Então ela foi ali, comprou a BeerMind, ela comprou a MVisio, ela já tinha comprado empresas da indústria 4.0. E o que a gente vê, né? A gente vê uma parte grande do resultado operacional, 100% quase, ainda vem dos motores elétricos, só que a gente vê que com essas mudanças, nos próximos 5 anos ou nos próximos 10 anos que seja, a gente vê a VEG começando a apresentar o resultado que deu essas empresas. Eu acredito muito na tecnologia. Quando eu olho para esses números de inteligência artificial, quando eu olho para o potencial de mercado que a gente tem para isso nos próximos anos, eu não consigo imaginar que isso seja pelo menos comparável com a venda de motores elétricos. É muito diferente, né? E aí você pega ali, a VEG está hoje com um PL de 75,28, um PVP de 13,61, uma dívida líquida que a gente chama de negativa, né? Quase R$1 bilhão em caixa, então é 725 milhões, exagerei, não é 1 bilhão, é muito diferente, mas e um lucro líquido ali de quase de 1 bilhão 873 milhões 130 mil durante o maior período de crise que aconteceu. Então é uma empresa que já se provou pelo tempo, já provou que é muito competente no que faz e agora está começando a entrar em novos terrenos. Imagina que daqui a alguns anos uma pequena porcentagem da receita de VEG comece a vir então desse braço tecnológico dela. Só
cogita, tá? Não precisa você acreditar nisso, eu nem quero que você acredite. Então, a precificação da empresa, hoje, a empresa 100% de motores elétricos e tudo, a precificação dela está precificada assim, está precificada como uma empresa de motores elétricos que tem crescido. Imagina agora que a WEG começa a usar, né, esse boom que ela teve aqui ao favor dela, começa um follow-on, emissão de novas ações, pega esse capital, investe em mais empresas de tecnologia, a WEG vai começar aos poucos, né, com a experiência que ela tem, a ser uma empresa do braço de tecnologia. E outra coisa, a WEG tem costume de desenvolver ali motores, ela tem tudo o que precisa para começar a desenvolver, quem sabe, hardware para os próprios softwares, né? Então você imagina, a WEG já desenvolve os motores, ela vai desenvolver a inteligência artificial para a indústria, ela pode desenvolver os próprios braços mecânicos. E aí o potencial aqui fica muito difícil do Raul conseguir imaginar, porque o Raul nem chega nesse nível de imaginação. Então assim, a WEG tem um potencial que ela parece querer explorar e que isso aqui é muito maior do que qualquer outra coisa que ela tem feito até então, né? E quando você pega aqui os indicadores da Magazine Luiza, que antes era uma empresa de varejo, que hoje é precificada como empresa de tecnologia porque virou um marketplace, você olha os indicadores, então esse aqui, o PL dela tá 157,75 da Magazine Luiza, o da WEG tá 65, a WEG tá cara. O PVP está 17,30, o da WEG está 11,62, a WEG tem um patrimônio muito maior, né? E de fato o marketplace é bem diferente do que uma empresa precisa, mas se a WEG começa a vir a receita de software, você vê ali o preço por EBITDA, os indicadores todos, e você vê que a WEG, ela é, né, para todos os efeitos, mais eficaz, é óbvio, né, e mais barata do que Magazine Luiza hoje. E eu acho que o potencial ali, se a gente comparar de marketplace para inteligência artificial nos próximos anos e de indústria, né, 4.0 e tudo que a WEG tem feito, eu acredito, eu, Raul Sena, né, e aí é opinião mesmo, e a gente tem que saber separar as duas coisas, né, o que importa não é o que eu acho, é o que eu sei, e a gente precisa saber disso, isso aqui é o que eu acho, não é o que eu sei. O que eu acho, né, é então que o potencial da WEG é inúmeras vezes, né, maior do que qualquer outra empresa desse tipo, e a gente pode ver nascer a grande empresa de inovação brasileira agora. Resta saber se a legislação brasileira vai ajudar com isso nos próximos anos ou se ela vai atrapalhar. Resta saber se essa é a intenção da WEG de fato, porque o que a gente está fazendo aqui é conjecturas. Eu nunca conversei com nenhum dono da WEG, né, um diretor, um acionista majoritário, um controlador. Eu não conversei com essas pessoas, então estou fazendo expectativas. Mas o que eu vejo, né, às vezes tem que extrapolar um pouco o que a gente está vendo de realidade ali. E é isso que eu estou falando. Agora eu vou investir todo o meu dinheiro em WEG por conta disso? Eu vou surtar? Eu vou ficar loucão? Não, né? A gente está simplesmente aqui fazendo conjecturas. Eu quero que vocês aprendam a fazer isso sem tirar o pé do chão. Então o vídeo de hoje foi só, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui 3 empresas para mim que você acha que estão caras, mas que tem chance de virar. E se você acertar, eu vou voltar aqui daqui uns 5 anos, pode ser 2 anos, quantos vocês querem? E eu falo para vocês aqui, dou um prêmio, vou mandar um blusão para quem acertar aqui, pelo menos as 3 empresas, tem que acertar as 3. Então um beijão, o vídeo de hoje foi só e até o próximo vídeo.